Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal da Lu. Eu sou mãe de uma criança autista nível 2 com comorbidade TDAH, que no caso é o atraso maior que ele tem, a dificuldade maior que ele tem é a comorbidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre as crises, os momentos de crise. O que você pode fazer, né, para evitar uma crise e também o que você pode fazer no momento da crise. Sabemos que o autismo é um atraso no neurodesenvolvimento. Esses atrasos são comorbidade, por exemplo, TDAH. O meu filho, ele fica extremamente agitado com luzes e com locais onde tem muitas pessoas, som alto. Então, eu evito esses lugares. Quando eu volto rápido para que meu filho ele não chegue a ter uma crise, porque a crise é o ápice, é uma coisa assim muito difícil de lidar. No momento, meu filho teve uma crise bastante pesada e eu estava vindo do CAPS, que é o lugar onde ele faz tratamento, terapias, e nesse dia aconteceu que eu fui lá, aconteceu uma mudança no horário do atendimento do meu filho. E como eu já falei, o meu filho ele tem muita rigidez cognitiva, ele tem muita dificuldade de lidar com mudanças, com imprevisibilidade. Desde o dia anterior, ele já sabia que ele ia para terapia pela manhã às 8h30. E aí, quando eu cheguei lá, eu esperei a vez, disseram que não era a minha vez, o meu filho ele ficou muito estressado, ele ficou muito ansioso, ele começou a correr e gritar sem parar. E eu tentando acalmar ele, resolvi vir embora, eu vinha de a pés, e aí era muito estímulo, ele já estava com sobrecarga mental muito alta. E isso aconteceu que ele começou a ficar extremamente irritado e ele teve uma crise na rua. E foi muito difícil, porque na rua é um lugar que não tem segurança, eu tive que segurar ele naquele momento, né? E ele me bateu, me mordeu, se jogou no chão, foi muito difícil, até que chegou uma pessoa e conseguiu me ajudar. Eu estava assim desesperada, sem saber o que fazer. É importante você saber que se você puder evitar uma crise, evite, porque é muito difícil lidar. Por exemplo, como o meu filho está estressado e com sobrecarga mental, o que eu faço? Eu procuro colocar atividades que ele gosta bastante, como, por exemplo, atividades do hiperfoco dele, que no caso, o hiperfoco dele é a água. Então, quando eu percebo que ele está com sobrecarga mental, está dando prévias de crise, por exemplo, quando ele está perto a ter uma crise, prestes a ter uma crise, ele começa a correr, falar com muita força, quebrar as coisas e aí ficar estressado. E eu já sei os antecedentes da crise. É importante os papais e as mamães saberem. E aí o que eu faço? Eu coloco ele no hiperfoco dele, que é para brincar no chuveiro, para ele se tranquilizar. Se a criança não conseguir se tranquilizar, ela já estiver extremamente estressada, com sobrecarga mental, ali no auge da crise, o que é que você deve fazer nesse momento? É ter calma, né? É importante você ter calma, você não reagir, porque ali é um momento onde ele está totalmente desequilibrado e é importante os pais entenderem isso, porque se você tentar reagir, tentar conversar com a criança, não vai dar certo. Ela vai reagir de forma negativa. Isso porque o cérebro da criança, quando ela está em crise, ela perde totalmente o controle. Quando a criança já estiver em crise, você coloca ela num lugar seguro, por exemplo, longe de outras crianças, para não acontecer dela bater, de agredir outras crianças, já que ela perdeu o controle emocional naquele momento. O cérebro dela está recebendo muito estímulo e ela já perdeu o controle naquele momento. Você coloca ela num lugar seguro, de preferência um lugar que não tem muito estímulo, por exemplo, um quarto tranquilo. Tem muitos lugares que tem aquele lugarzinho de paz, que é o momento das crianças, das pessoas autistas se tranquilizar. E aí, quando a criança se tranquilizar, ela passar o pico da crise, porque é um momento, ela vai conseguir se tranquilizar, aí sim você pode interagir com a criança. E se ela estiver nervosa? Às vezes a criança, depois da crise, ela vai ter uma sobrecarga mental muito grande. E o que é que você vai fazer durante isso? Você vai deixar ela à vontade, por exemplo. Tem crianças que depois da crise, ela dorme, ela chora, ela precisa de um acolhimento.
E é importante que os pais entendam que aquele momento não é birra, gente, é crise. Qual é a diferença da birra para a crise? Bom, a birra é a criança faz no momento que ela quer alguma coisa que os pais não dêem. Então, se você oferecer algo que ela quer naquele momento e ela não se controlar, isso significa que não é birra, é crise. Não adianta você tentar controlar a criança querendo dar coisas que ela gosta no momento da crise, porque ela não vai aceitar. Como eu já citei no início, a crise é um momento de extrema sobrecarga mental, onde a criança está totalmente descontrolada. Então, essas são as dicas que eu consegui trazer através do meu dia a dia, da minha experiência com uma criança autista nível 2 com comorbidades TDAH. Espero que esse vídeo possa ajudar você. Se você gostou das dicas, curte, comenta, compartilha o vídeo, deixa as suas ideias nos comentários, coloca crítica construtiva, eu aceito crítica construtiva. Se você quiser também colocar o seu relato nos comentários, pode estar colocando, porque eu vou estar lendo todos os comentários. E por hoje é só. Tchau, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.